Pronto. Pronto? Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui com vocês, com essa oportunidade de ministrar a lição 10 do primeiro trimestre do ano de 2021, né? Lição essa que tem como título, né? O Senhor Jesus cura sim. Eu tentei escrever aqui na lousa, né? Eu espero que dê para os irmãos ver, né? Estamos aqui em meio a uma gravação. Procurei fazer aqui mais um amigo, né? O Luiz, da congregação de Lagoa Redonda 1, ele está aqui me ajudando para a gente fazer algo bem legal, tá bom? Os irmãos, se puderem, peguem a sua lição aí, né? Hoje está sendo gravada, é um domingo, né? Mas essa lição vai ser transmitida numa terça-feira à noite, então vou falar como se a gente tivesse à noite, né? Já, então nessa noite os irmãos peguem a sua Bíblia, peguem também a lição, né? A sua revista. A minha está aqui no meu celular, aí os irmãos vão ver olhando aqui para o celular, então não fique par de mim não, viu? A lição de número 10, né, do primeiro trimestre do ano de 2021, vai falar sobre cura, né? É um assunto que eu gosto muito, tenho muito apreço por esse assunto inclusive, e achei assim de muita importância falar sobre isso, né? Justamente em uma lição onde vai falar sobre o Espírito Santo, na verdade em uma revista, né? Que vai falar muito sobre o Espírito Santo. Então, o assunto cura é um assunto muito interessante e é um assunto que muitas vezes ele se torna delicado para ser falado, né? O texto áureo da lição diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É um versículo que está no Salmo 103, no verso 3. A verdade prática desta lição diz o seguinte: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário, né? Então aqui já faz menção de duas coisas. Primeiro, a cura ela é algo sobrenatural, pelo menos a cura proveniente de Deus. A cura ela é algo sobrenatural. O Salmo de número 103, né, que é justamente o texto áureo, é o texto que vai nos nortear durante esta lição. Ele vai dizer que é Deus quem faz, é Deus quem cura, é Deus quem sara, né? E a verdade prática é que o escritor da revista, né, ele já vai falar também que a cura ela é um benefício do Calvário, né? Então a gente já começa aqui a entender que falar de cura é falar da obra de Deus. Então tem aqui os textos devocionais que tem também na lição. E a nossa leitura bíblica em classe, se você puder pegar sua revista ou sua Bíblia, está no livro de Isaías, capítulo 53. Nós não vamos ficar o tempo todo lendo a revista, a gente deu uma lida e tal, e então a gente vai falar aqui sobre assuntos, mas se os irmãos forem ler depois, os irmãos vão ver que tudo está coincidindo com o que está na lição. Isaías 53, a partir do verso 4, e Mateus capítulo 8, o versículo 16 e 17. Vai dizer assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus 8, verso 16 e 17 diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, que foi o que a gente acabou de ler anteriormente em Isaías 53. Nós temos alguns objetivos nessa lição, que é conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como parte da salvação, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Meus irmãos, o assunto cura divina, ele é um assunto que ele se torna delicado, como eu falei no início, porque existem muitas controvérsias sobre essa questão do curar, né?
Por exemplo, quem tem a autoridade, ou na verdade, será que temos a autoridade de orar por um enfermo? Será que em nós existe essa autoridade de dizer, seja curado no nome de Jesus? Né? Há quem diga que tem gente que isola o texto onde o apóstolo Paulo vai falar que se alguém se encontra enfermo, chame os presbíteros da igreja e os presbíteros ungirão com óleo e tal, aquela pessoa, e farão a oração da fé, e a oração da fé curará o enfermo, aquela coisa toda. E tem gente que diz que isso é uma missão dos presbíteros da igreja, a oração pelos enfermos. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que em nenhum momento a Bíblia ela vai exclusivizar uma oração sobre um enfermo para aqueles que são presbíteros, autoridades na igreja, não. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai entender que a autoridade de orar por alguém que está enfermo é dada à igreja, né? Há quem diga que, por exemplo, vamos nos colocar em uma situação onde nós estamos em um culto, e neste culto existe alguém que diz que tem o dom de cura, e digamos que essa pessoa realmente tenha, mas essa pessoa, por exemplo, ela é um diácono da igreja, por exemplo, né? Não é um presbítero, ele é um diácono, ou pode ser, vamos colocar ainda melhor, vamos dizer que seja uma irmã da igreja, né? E ela no culto diz que Deus está impulsionando ela a orar por alguém que está enfermo. Então, quem estiver enfermo, se quiser receber a oração, é aquele momento. Há quem diga que não se pode fazer isso porque é uma missão do presbitério da igreja. Mas, irmãos, a Bíblia fala sobre a autoridade dada à igreja, e quem deu essa autoridade foi Jesus. Se a gente ler o Mateus capítulo 28, a gente vai entender melhor isso. E também nós precisamos entender que existe o dom de cura. Existem pessoas que têm o dom de cura. A Bíblia vai falar no livro de Coríntios que existe também o dom de cura. Existem pessoas que têm o dom de cura dado por Deus. E a Bíblia diz que dom Deus dá a quem Ele quer, conforme a sua capacidade. Então, Deus pode dar o dom de cura a um jovem, Deus pode dar o dom de cura a uma mulher. Então, desde já eu digo aos irmãos, essa questão de orar pelo enfermo não é exclusivamente dada ao presbitério da igreja, não é verdade. Se isso fosse verdade, a Bíblia estaria errada. Mas a palavra de Deus nos ensina também que quando alguém estiver enfermo em casa, chame os presbíteros da igreja. Mas isso aí é um assunto que a gente precisa estudar mais a fundo em outro momento. Mas a gente já começa falando sobre isso, para que os irmãos já comecem a entender desde o início da lição que Deus nos confiou, né, essa autoridade. Que autoridade, né? Vamos lá para a introdução. A introdução da lição diz assim: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão a tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. A lição também tem o objetivo de mostrar que Jesus ainda cura nos dias de hoje. Inclusive é o título da lição: o Senhor Jesus cura hoje. É algo que nós não podemos esquecer como igreja, porque se nós não olharmos para Jesus mais como aquele que tem poder para curar, a gente realmente precisa rever o que a gente está fazendo com a nossa fé. Porque Jesus, Ele não só curou, como Ele cura também. Jesus, Ele não mudou. Há quem diga que quem mudou fomos nós, e nós temos que concordar que nós mudamos muito, principalmente no que diz respeito a crer nos milagres e nas maravilhas, porque ver alguém sendo curado pelo poder de Deus é sem dúvidas algo extraordinário, e nós não podemos deixar de crer, porque Jesus ainda cura. O ponto de número 1, que vai falar sobre a cura divina na Bíblia, já traz aqui o primeiro ponto, que é a saúde pública no Antigo Testamento. Deixa eu tentar explicar aqui para os irmãos, para que a gente não fique lendo. Naquela época, no Antigo Testamento ali, Deus, Ele mostrou muitas vezes que Ele tinha interesse em ver o seu povo saudável.
Quem não lembra das instruções de Deus sobre os alimentos, sobre as instruções de Deus sobre os costumes pessoais? Quem não lembra das instruções de Deus em Levítico capítulo 11, em Levítico capítulo 14, em Levítico capítulo 15? Nós vamos ver diversas vezes Deus dando instruções ao povo, e Deus tocando no assunto alimentação, Deus tocando no assunto hábito. Então a gente vê que Deus ele tinha um interesse de ver o seu povo saudável, porque é interessante que a gente também entenda sobre isso. A gente precisa fazer a nossa parte no que diz respeito à nossa saúde. Cura tem a ver com saúde, porque não há como curar alguém que não está doente. Jesus mesmo vai falar no Novo Testamento uma vez que aqueles que estão sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médico é aquele que está doente. Ou seja, quem precisa de cura, de ser sarado, é aquele que está doente, enfermo. Só que a gente precisa entender que certas coisas são de nossa responsabilidade, porque a Bíblia nos mostra assim. Por exemplo, eu sei que se eu beber pouca água, muito provavelmente, dependendo assim de o quanto eu faço isso, eu bebo muita pouca água mesmo, provavelmente eu vou ter algum problema de pedra nos rins ou alguns outros problemas que a falta de água no corpo pode causar. Aí, eu sabendo disto, continuo fazendo dessa forma. Não bebo água, não bebo água, não bebo água, não bebo água. E isso vai se agravando e do nada eu estou doente. Aí lá vai eu para os pés de Jesus. Senhor, me cura. Senhor, me cura. Eu quero que aquela cura venha logo. Mas eu preciso entender que eu tenho que fazer a minha parte também. Porque quando eu não conseguir evitar, eu terei mais base para chegar até Deus e dizer: Senhor, eu preciso de uma cura. E muitas vezes, mesmo nós sendo irresponsáveis, Deus usa de misericórdia. Mas entenda, o importante é que a gente faça a nossa parte. Irmão Nival, você faz a sua? Irmão, para ser sincero, eu como muita besteira. Eu, por exemplo, gosto muito de pizza, gosto muito de sanduíche, essas coisas, né, que não faz muito bem para a saúde, digamos assim, né? E isso pode me causar danos, e eu sabendo disto, preciso evitar ao máximo, né? Então eu preciso me esforçar para que a minha saúde vá bem. É importante que o cristão entenda que ele tem que cuidar do corpo. Eu já vi um homem dizendo, um senhor de quase 50 anos, que é muito amigo meu, ele dizendo que não tem quem faça ele fazer o exame de próstata, porque diz que Deus vai livrar ele. E Deus ele pode livrar do exame da próstata? Pode. Deus ele pode curar alguém do exame da próstata? Pode. Mas eu, como ser humano, cidadão, sabendo que eu preciso fazer aquele exame, eu preciso com muita humildade entender que não há nada demais, que não é antibíblico eu fazer um exame para saber como o meu corpo está. Então, a parte da cura também tem a ver com a gente, não só com Deus. Porque a gente precisa ter o cuidado do nosso corpo, para que também a gente evite muita coisa, principalmente no mundo que a gente está vivendo, onde até se alimentar faz mal, de forma errada, é claro, né? O segundo ponto, né, aqui desse primeiro tópico, ou o segundo tópico desse primeiro ponto, tanto faz, vai falar sobre a prevenção de doenças bíblica. É justamente isso aqui que a gente está falando, né? Se prevenir é uma instrução bíblica. No Antigo Testamento Deus falou muito sobre isso. Então, se a gente entender isso, a gente vai conseguir melhorar muita coisa e evitar com que a gente se aperreie lá na frente, né? Por exemplo, essa questão da saúde, ela pode ser comparada com a situação financeira, da vida financeira de alguém. Por exemplo, alguém que vive correndo atrás de campanha, alguém que vive correndo atrás de... a cesta das portas abertas, é o culto do empresário, é isso aqui. Por quê? Porque essa pessoa, na maioria das vezes, nunca se organizou financeiramente, essa pessoa não aproveitou as oportunidades que ela teve. Hoje em dia, né, que as oportunidades são ainda maiores para estudar, para se capacitar, muita gente não quer isso, não quer estudar, não quer se capacitar. Então, essas pessoas que hoje não querem trabalhar, não querem se esforçar, amanhã
são as pessoas que vão estar lotando essas igrejas, atrás de campanha, de tudo. Por quê? Elas não se prepararam e depois elas vão querer que Deus faça o que elas deveriam ter feito. Aí entra a questão aqui da saúde também. Eu não faço a minha parte hoje e amanhã eu quero que Deus faça por mim o que eu deveria ter feito. E Deus sempre deixou claro, de Gênesis a Apocalipse, que o homem também tem a sua parte, principalmente no que diz respeito à sua própria vida. É tanto que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. O terceiro ponto vai falar sobre o Novo Testamento, as curas de Jesus. Meus irmãos, Jesus, ele era alguém que não sabia bater de frente com duas coisas: com a enfermidade e com a morte. Se ele batesse de frente, ele queria fazer alguma coisa. É tanto que o último versículo de João vai falar que se fosse para registrar todas as maravilhas, curas que Jesus fez, não teria papel que coubesse. Porque Jesus, ele gostava de curar. Jesus, ele gostava de fazer milagre. Jesus, ele ressuscitou quem estava morto. Jesus curou pessoas. Só que já nós vamos entrar aqui nesse assunto melhor, porque nós vamos falar aqui de algumas curas específicas que Jesus fez, que a gente precisa entender uma coisa. Existem pessoas que elas precisam ser libertas para serem curadas. E existem pessoas que precisam ser curadas para que elas sejam libertas. Eu gosto de pensar nisso, né? E nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais a respeito de algumas curas específicas de Jesus no Novo Testamento, logicamente. Tá bom? Então, aqui a gente já começa a entender que a cura, ela é algo bíblico, divino e é para os dias de hoje, né? A gente já começa a entender que Deus se preocupa com a nossa saúde. Não pense que é do intuito de Deus ver você prostrado num leito de hospital, não é, né? Só que quando Deus, ele resolve permitir uma doença e muitas vezes até a morte de alguém através de uma doença, nós temos que aprender que questionamentos não resolverão nada, né? É algo da soberania de Deus que ele entende, enfim, né? O ponto 2 vai falar o seguinte agora: a cura divina como parte da salvação. Irmão Nival, quer dizer que a cura tem a ver com salvação? Com certeza. Com certeza tem a ver demais. Ponto 1, salvação. Vamos ler aqui só um pequeno trecho para que a gente entenda melhor. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas e as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Meus irmãos, quem não lembra das inúmeras vezes que através de uma cura Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus curou alguém e ele disse: vai, a tua fé te salvou. Irmão Nival, me dê um exemplo. Quem não lembra da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher que jazia 12 anos, padecia de uma enfermidade, já tinha gastado todos os seus recursos para encontrar cura e não tinha encontrado. E quando ela encontrou Jesus, ela encontrou a cura. Porque quando a gente encontra Jesus, é isso que a gente encontra, cura. E aquela mulher encontrou cura em Jesus. E quando Jesus vai despedir ela, Jesus não diz assim: vai, a tua fé te curou. Jesus, ele diz assim: vai, a tua fé te salvou. Jesus cura ela e através da fé dela, que foi tão grande ali em Jesus Cristo, Jesus salva a vida daquela mulher. Jesus, ele é alguém que tem interesse não somente em curar o físico, mas também curar o interior, né? Então aqui a gente já começa a entender que a cura, ela tem parte com a salvação. Você percebe que no livro de Isaías, no capítulo 53, onde a gente leu,
o profeta Isaías, ele vai ali fazer um texto profético muito profundo, porque no texto de salvação, em um texto de Calvário, em um texto de sacrifício, Isaías vai colocar o assunto enfermidade, e Isaías vai dizer que lá na cruz, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Então, irmão Nivaldo, peraí, Jesus não foi para a cruz para salvar as nossas vidas? Para salvar a nossa alma? Foi. Então por que ele teve que levar as enfermidades também? Por que não só os pecados? Porque a enfermidade é justamente causada pelo pecado que há no mundo, irmãos. Aqui já é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco também, que preste atenção numa coisa: por conta do pecado existe a doença, existem as mazelas, existem as enfermidades. É por conta do pecado. Então, irmão Nival, você está dizendo que eu estou doente porque eu estou em pecado? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que no mundo só há doença, porque no mundo há o pecado. Se não tivesse pecado, não tinha doença. Mas por conta do pecado tem a doença. Só que Jesus, ele faz uma obra completa. Jesus não é alguém que ele faz alguma obra incompleta. Não é verdade. Jesus, ele faz a obra completa, do jeito que a obra tem que ser. E ele levou sobre si os seus pecados, mas tudo que o pecado carrega em si, Jesus levou também. Ou seja, Jesus também levou as nossas enfermidades. É tanto que, quando a enfermidade chega até nós e a gente clama por cura, se ele quiser curar, ele cura, porque ele tem poder, porque ele levou sobre si. Então ele agora também tem a autoridade nele de dizer: enfermidade sai, enfermidade fica, né? O ponto 2, o tópico 2 desse segundo ponto, na verdade, cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus vai falar, e eu acho que a definição foi muito feliz, na verdade, de dizer que é um ato da soberana graça e do soberano poder de Deus. Na verdade, irmãos, a cura ela não tem como ser explicada. É tanto que eu vou falar e explicar mais ou menos como as coisas funcionam, mas a cura é um milagre, e milagre não se explica, ele só se vivencia. Então, a cura ela é uma ação de Deus, da graça de Deus. Graça quer dizer favor e merecido. Então entenda, até mesmo quando nós somos curados sem merecimento, né? Por mais que a doença seja terrível e você pense: eu não mereço, né? Mas até o fato de ser curado é um ato de misericórdia de Deus. Então clame pela misericórdia de Deus. Se você estiver enfermo, tiver algum parente enfermo, clame pela misericórdia de Deus, porque nós só somos curados através da misericórdia dele. Então nós precisamos entender que a cura ela é divina. A cura ela é divina. É ato, é ação de Deus para com o homem. É um fator assim, vertical. É um fator que vem de cima, é de cima para baixo. Irmãos, não é algo que o homem faz por si só. Eu, Nival, por mim só não posso chegar a alguém que está enfermo e dizer: em meu nome seja curado. Eu não posso fazer isso. Mas com fé eu posso dizer no nome de Jesus: enfermidade, vai-te embora. E a enfermidade vai ter que ir embora, né? O ponto 3, salvação e cura, né? Vai trazer aqui os dois pontos juntos em um resumo que diz assim: a obra de Jesus é completa, como eu falei aqui agora. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo. Olha que lindo. Quando Jesus redime os nossos pecados, ele também alcança o nosso corpo com cura. Já pensou, irmão? Além do sacrifício de Jesus, nos dá o direito de sermos salvos. O sacrifício de Jesus também trouxe a nós o livramento das enfermidades. Tudo bem que nós estamos sujeitos a ficar doentes, enfermos, mas perceba, irmãos, que ninguém tem sobre si todas as enfermidades.
que as enfermidades não são jogadas em cima da gente como um balde de água. Não são. Por quê? Porque Jesus nos deu este livramento. Aquela obra do Calvário, ela foi assim tão perfeita que, irmãos, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Diz assim, desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física, como está escrito: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A cura do paralítico de Cafarnaum e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo, na verdade. Veja como a obra da salvação e a obra da cura, ela anda junto. Deus, ele não tem interesse de curar alguém e deixar essa pessoa no mundo. Deus não tem esse interesse, não é do agrado de Deus que assim se suceda. Não, o interesse de Deus é salvar e curar o físico e a alma e o interior. Deus não quer ver os seus doentes fisicamente, mas Deus não quer ainda mais ver sarados, perdidos. Então, a obra de Deus, ela é completa. E eu volto a dizer, como a lição, está aqui tendo como título essa parte: toda essa obra, ela é para os dias de hoje ainda. Jesus cura-se, Jesus salva-se. Então, irmão, pense bem como é bom servir a Jesus, porque uma obra dessas, irmãos, não tem outro lugar que ofereça. O ponto 4, o tópico 4 diz assim, Isaías 53, verso 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. Olha que interessante, que eu gostei dessa parte que o escritor da revista ele menciona. Ele vai dizer que a cura, ela foi uma providência em Cristo. E pense numa coisa profunda: a cura, ela foi uma providência em Cristo. Ou seja, tudo que é providenciado é porque a quem foi providenciado, essa pessoa estava com a necessidade daquilo. Por exemplo, eu estou com sede nesse momento, aí o meu amigo Luiz há pouco providenciou água para mim, então eu estou precisando agora e eu estou com sede e vou beber. Veja que eu estava precisando beber água, mas como me foi providenciado, eu tomei posse da providência e já não estou mais com sede. Perceba, com a gente foi do mesmo jeito. Nós estávamos precisando de cura, nós estávamos precisando dessa providência, porque, irmãos, a cura, ela era algo que era manifestado de maneira diferente, era algo mais direto de Deus, essa cura divina. Mas em Jesus, irmão, tudo mudou, porque Ele trouxe não somente a providência de cura, como Ele colocou nas nossas mãos essa autoridade para curar também, no nome dEle. Então, realmente foi uma providência de Deus. Então a gente vê que do Antigo para o Novo Testamento, Deus, Ele manifesta cura, milagre, enfim, mas sempre com a finalidade de salvação, Então, meus irmãos, vamos continuar, vamos para o ponto 3, que diz assim: a cura divina e os desafios atuais. Esse ponto aqui eu fui mais rápido nos outros, nesse aqui eu preciso demorar um pouco mais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Irmão, presta atenção. Esse tópico aqui é o que você precisa mais ter atenção. Por quê? Porque os outros se resumem em uma coisa: creia. Creia que Deus sempre teve o interesse de te ver saudável.
desde o Antigo Testamento até o Novo. Os dois primeiros pontos falam muito dessa transição da cura, do Antigo para o Novo Testamento até os nossos dias. Mas esse ponto 3, ele vai falar algo mais direto para nós. Por quê? Porque hoje falta-se muito a manifestação de um dom, que a Bíblia vai chamar ele de dom de discernimento espiritual. Quem lembra daquele texto que Jesus chega para uma mulher, que ela está encurvada, né? E ela andava assim meio encurvada, e quando Jesus olhou para aquela mulher, Jesus viu que não era uma enfermidade comum. Se você lembrar bem do texto, eu não me lembro agora a referência, mas é já no Novo Testamento. Jesus olha para aquela mulher e Jesus percebe que aquela enfermidade não é uma enfermidade comum. Jesus vai dizer que existia nela um espírito que causava nela aquela enfermidade. Sabe o que é isso? Discernimento. Se a enfermidade ela é de natureza espiritual, ou se a enfermidade ela é de natureza física, humana, comum. Por exemplo, eu estou gripado, porque eu ontem peguei chuva de manhã e sol de tarde, aí eu gripei, fiquei gripado, estou doente, estou gripado, não vou ao culto hoje porque eu estou gripado. Bom, o Luiz aqui já me ajudou. O texto aqui da mulher, né, encurvada é Lucas capítulo 13, depois os irmãos acompanham lá. Então perceba, nós temos que o versículo 11, né? Lucas 13, 11, vai falar esse assunto aqui que eu estou dizendo para vocês, sobre a mulher encurvada. Jesus ali teve um discernimento tremendo, porque Jesus ele identificou na hora que a enfermidade daquela mulher não era de natureza humana, física, comum, natural. Jesus já viu logo que era de natureza espiritual. Então preste atenção, você que vai orar por uma pessoa que está enferma, você precisa tomar muito cuidado e prestar muita atenção e pedir muito discernimento a Deus. Se aquela doença ela é de proveniência natural, humana, física, se é realmente só uma virose, se é realmente uma gripe, se é realmente aquilo que a pessoa está dizendo, ou se é algo espiritual, se é alguma opressão maligna, se é algo do tipo. E nós temos que entender isso, por quê? Porque presta atenção, Jesus chega na mulher e expulsa o espírito maligno. E quando Jesus ele expulsa o espírito maligno, a mulher é curada. Lembra que no início da aula eu disse que há pessoas que precisam ser libertas para ser curadas? Existe isso. Jesus ele liberta aquela mulher para que ela receba a cura. Então a cura física também ela pode ter natureza espiritual. Então é importante que haja esse discernimento. É importante que haja em nós essa compreensão. Olha, será que, irmão, vamos orar por um enfermo? Aí, irmão, a causa é o quê? A pessoa não sabe explicar. Se foi algo natural, não, irmão, foi por conta de... Não sabe explicar. Aí você já vai assim pedindo direção do Senhor, me dá sabedoria para me orar por essa pessoa da forma correta. Se essa pessoa está precisando de uma oração, por exemplo, Jesus não curou a febre da sogra de Pedro, né? Ela estava com febre, estava encamada ali, Jesus foi lá e curou ela. Foi só uma febrezinha, Jesus cura febre também. Tem gente que quando está com febre, né, nem pede oração, né, porque acha que é besteira. Jesus cura febre também. Aí Jesus ele cura aquela mulher de forma simples, mas essa outra mulher de Lucas capítulo 13, do verso 11, Jesus teve que expulsar um demônio para que aquela mulher ficasse curada. Então perceba que há espíritos malignos que causam enfermidade, mas Jesus, o Senhor, ainda cura hoje. Ou seja, Jesus liberta pessoas para elas serem curadas também ainda no dia de hoje. Então, se for preciso Jesus expulsar os bichos ruins para que a pessoa seja curada, Jesus faz isso porque Jesus tem poder para isso também. O ponto 1 vai dizer, as doenças. As enfermidades são uma das causas do maior sofrimento do ser humano. Elas são a consequência direta ou indireta do pecado. Nós falamos há pouco, né, sobre isso também, que a doença só está no mundo por conta do pecado. Só que nós não podemos dizer que todo mundo que está doente é porque está em pecado, vivendo na prática do pecado. Quem não lembra também daquela passagem onde os discípulos veem aquele rapaz que está enfermo, né,
E vão perguntar a Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque eles já atribuíam a cura, a doença, na verdade, ao pecado. A pessoa só ficava, para ele, só estava doente, tinha pecado. Ou eram os pais que tinham pecado, e Jesus, ele, não, nem ele nem os pais dele. Não, ele só está doente ali para que se manifeste a glória de Deus, né? Então, perceba que nem sempre a doença ela é por conta do pecado, porque a pessoa está vivendo no pecado. Mas, como eu disse lá atrás, a doença só existe no mundo por conta do pecado. Mas se você está doente, não necessariamente, pode acontecer. E quando acontecer, da pessoa estar enferma por conta da prática do pecado, irmão Nival, existe isso, existe. Existem pessoas que elas adoecem com o pecado dentro delas. E elas não confessam, elas não deixam. E vai o pastor fulano de tal, vai o bispo, o apóstolo, vai todo mundo orar por ela e a pessoa não é curada. E às vezes ela não entende o porquê não. E às vezes é pecado que está ali escondido, pecado que está ali por debaixo dos panos, é uma prática pecaminosa que está ali na vida dela. E ela não põe para fora, ela não confessa, ela não abandona, não existe arrependimento. Então pode acontecer também. E, como a gente já falou, pode ser também que a enfermidade ela seja de algo natural, né? Natural, o que eu falo como eu já falei, pegou uma chuva, um resfriado, ou então ficou doente, enfim, existem diversas doenças por aí. Ponto 2, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, 2 Coríntios capítulo 12, né? E qualquer que seja a natureza do problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago, como diz 1 Timóteo capítulo 5. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, como diz 2 Timóteo capítulo 4. Veja que homens de Deus adoeceram, e dentre eles nós não podemos deixar de falar sobre o tão saudoso, inclusive foi assunto do último trimestre, se não me engano, o saudoso Jó, né? Até os ímpios dizem, né? Senhor Jesus, me dá a paciência de Jó, né? Tem que ter a paciência de Jó para aguentar isso, aquilo, né? Eles falam. Então, Jó, ele foi um dos casos que a gente vai falar agora um pouco desse assunto também, que existem pessoas que elas adoecem para que elas sejam provadas. Existem pessoas que são provadas através da doença. Há um grande homem de Deus que ele diz o seguinte: existem 3 formas de se conhecer a Deus: a oração, a leitura da palavra e o sofrimento. Então Deus, no caso de Jó, por exemplo, se revelou a ele de uma maneira extraordinária através da dor, do sofrimento. Os irmãos já estudaram no trimestre passado sobre isso, então estão sabendo melhor do que eu. Deus, ele se revelou a Jó. É tanto que no capítulo 42, no versículo 5, Jó vai dizer que só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os olhos dele viam a Jesus. Então, viam a Deus, né? Então, a intimidade de Jó aumentou ainda mais com Deus depois do sofrimento. Ou seja, a enfermidade também ela vem para que se manifeste o poder de Deus nas nossas vidas, muitas das vezes. Viu? E o apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus, ele tinha aquele espinho na carne que ele falou, que a lição, até o escritor da revista gosta de ressaltar, que independente do que fosse esse espinho, com certeza era uma enfermidade, né? Quando ele fala espinho na carne, com certeza diz respeito a alguma enfermidade que estava ali sobre ele, e ele não foi livre disso. A Bíblia fala que, como foi lido, Timóteo tinha problemas no estômago, enfim, muitos homens eles tiveram esses problemas, mas no meio deles, interessante que Jesus colocou um doutor, né? Doutor Lucas, né? Jesus colocou aquele homem ali no meio deles, porque Jesus ele sabe que os seus também podem passar por isso, e ele também permite às vezes para que a glória dele seja manifestada na vida do mesmo, né? Então é importante que a gente entenda todos esses fatores, né? Do discernimento, né? E também de que Deus ele prova os seus, né? O ponto 3 diz assim: não confundir doença com possessão maligna.
A gente já começou falando sobre isso, vamos continuar agora. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Perceba, a doença, a enfermidade, ela é uma das maiores causas do sofrimento humano. Veja que a saúde é um dos pontos mais polêmicos dos governos mundiais, principalmente aqui no nosso país, no nosso estado. Assim, quando a gente olha para o ponto saúde, a gente sempre vê uma situação muito crítica, porque esse ponto doença é algo que martela na humanidade. A humanidade não tem como se livrar totalmente disso. Não tem. Nós estamos vivendo uma época, por exemplo, que as pessoas estão sem trabalhar, estão trancadas dentro de casa e tem gente passando fome por conta da doença. Esse coronavírus que veio, né, essa peste que está aí solta no mundo, é uma prova de que o homem ele não tem assim, como dizer, eu posso viver sem saúde. Não, o homem precisa de saúde para viver, muito mais de saúde do que de dinheiro. Então, essa questão da doença, ela é um prego no sapato do ser humano. E cabe à igreja diminuir isso, aliviar essa dor da humanidade. Então quer dizer, irmão Ival, que não é o governo não que tem essa responsabilidade não é mais UPA que tem que ser construída não é mais o hospital. É importante, porque a prevenção para o cuidado, como a gente falou mais cedo, é importante. Medicamento não é do diabo não, hospital não é coisa do diabo não. Mas entenda, ainda mais importante do que um médico com uma agulha na mão é uma igreja com a unção de Deus para curar os enfermos. Então, está sobre a igreja essa responsabilidade, né? E a Bíblia continua dizendo assim, Jesus, a Bíblia não, a revista, né? Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Aqui está falando também sobre que a ação de curar ou não curar, de Deus operar ou não operar a cura, é algo particular. Tem gente que confunde as coisas. O irmão estava com câncer, aí o irmão foi curado do câncer. Aí o outro irmão estava com câncer e morreu de câncer. Aí tem gente que viu o irmão sendo curado e disse glória a Deus. E teve gente que viu o irmão morrendo e disse, cadê Deus? Então, a gente precisa aprender a diferenciar isso também. Olha, não é porque o irmão Raimundo foi curado que o irmão Francisco vai ser curado. Não, é algo particular, algo que está nos preceitos de Deus. Ele sabe o porquê que ele não curou, né? Mas não é por isso, não é porque a gente não sabe quem Deus vai curar ou não, que a gente não vai orar. A gente ora, a gente clama pela misericórdia de Deus, a gente pede para que Deus haja com o seu poder e segundo a vontade dele, ele vai agir, tá bom? Então, nós precisamos também tomar cuidado, como o tópico diz, né, para não confundir a doença com a possessão maligna, porque como a gente falou nesse instante, às vezes a gente não pode orar pelo enfermo como se fosse uma doença normal e a gente deixa de enxergar o espiritual que está lá dentro. E a gente não pode também fazer o contrário. A gente também não pode chegar para a pessoa e expulsar o demônio quando a pessoa na verdade está enferma. Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, né? Uma pessoa que tem um problema, por exemplo, de vez em quando ela dá uns ataques, se não me engano o nome de overdose, alguma coisa do tipo assim, que ela dá aquele ataque neurológico, né? Alguma coisa do tipo onde ela perde o controle do seu corpo, né? Enfim. Aí a pessoa, sem discernimento, acompanha uma cena dessa, aí a pessoa vai para cima da pessoa expulsar o demônio que não existe, né? A pessoa vai orar por uma pessoa que está encamada e vai chegar lá expulsando os demônios que não existem. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque também doença não envolve só o corpo físico, envolve também a alma, os sentimentos, envolve também a parte interior. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, eu aprendi uma coisa, uma vez que ficou guardada para mim, que as doenças do corpo nem sempre elas prejudicam a alma, mas as doenças da alma elas sempre prejudicam o corpo.
Por exemplo, uma pessoa que se encontra depressiva, ela não necessariamente está possessa por demônios. Esta pessoa se encontra doente emocionalmente. E sim, Satanás, ele se aproveita dessas pessoas que estão nessa condição, porque são pessoas que se encontram com uma grande limitação pessoal de buscar força. Então Satanás, ele se aproveita daquilo. Aí os cristãos, alguns na verdade com muita ignorância, chegam para orar por uma pessoa que está com depressão e já chegam repreendendo e expulsando demônio. E a pessoa, depois de receber a oração, continua do mesmo jeito. Por quê? Porque a oração que ela recebeu não era a oração que ela estava precisando receber. Então nós precisamos aprender a diferenciar quando é algo de influência maligna e quando não é. Nós precisamos entender quando a doença ela é do corpo para a alma e quando é da alma para o corpo. E quando é só no corpo. Nós precisamos aprender a diferenciar tudo isso, porque é importante que a gente entenda sobre o assunto para que a gente comece a vivenciar os milagres. Como é que eu vou orar ao Senhor por cura se eu não sei até que ponto Ele pode curar? Então, irmão Nival, quer dizer que a cura, Deus tem limite para curar? Não é que Deus tenha limite, porque quem somos nós para limitar a Deus? Mas a questão é, Deus, Ele cura sempre? E de todas as formas? Será que é só eu dizer, Senhor, cura, que Ele vai curar? Será que é só eu dizer qualquer coisa que Ele vai fazer? Não, existem padrões que a gente precisa seguir, né? E um dos padrões para que a gente comece a vivenciar esses milagres é o discernimento. Então, irmãos, aqui na conclusão da lição vai dizer o seguinte: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Ou seja, Deus, Ele não age conforme a nossa vontade. O Senhor Jesus cura hoje, sim. O Senhor Jesus, Ele quer a nossa saúde, sim. O Senhor Jesus, Ele pede de nós prevenção, cuidado. O Senhor Jesus, Ele trouxe a provisão da cura. A Bíblia nos mostra que Deus sempre quis que nós tivéssemos saúde, mas por conta do pecado a enfermidade existe no mundo. E também a Bíblia vai dizer que nós precisamos ter como igreja discernimento para entender o que é espiritual, para entender o que é natural. A Bíblia, essa lição, irmão, ela tem como objetivo nos ensinar a crer. Dá para entender isso? Nos ensinar a crer. Porque tem gente que não sabe crer. Eu creio que Jesus cura, e é só isso e acabou. Não, você nem crê. Você tem que aprender a crer. Como é que você crê? Eu creio que Ele cura, e é por isso que, quando eu vou orar por um enfermo, eu procuro ter discernimento. Isso é crer com entendimento. Até porque Jesus, Ele é o nosso culto racional. Então, irmãos, a gente poderia ir mais a fundo, mas aqui dando uma pincelada nessa aula, espero que os irmãos tenham entendido, né, tudo que foi falado, né, e aquilo que ficou um pouco mal explicado, os irmãos vão perdoando, depois a gente explica um pouco mais. Então você tem autoridade, como eu falei no início, não é algo dado somente aos presbíteros, isso não é verdade, isso não é bíblico, né, é algo dado à igreja, né, e a alguns de forma ainda mais intensa com dom de cura. Então, Jesus, Ele opera, Jesus, Ele cura, e é do interesse de Deus curar a mim e a você, tanto a alma como o corpo, porque junto com a cura, Ele também quer trazer salvação, tanto para mim, como para a nossa família. Então, para este mundo, né, nesse cenário que a gente está vivendo hoje, não existe, eu acho, assunto melhor para falar do que esse, né, sobre cura. Então, irmão Nival, a gente até poderia falar sobre isso depois, né, sobre a questão do dom de cura e esse vírus que está aí no mundo, né? Então, são assuntos bem delicados que a gente precisa falar, mas no mundo que a gente está vivendo hoje, irmãos, eu queria dizer para vocês, Jesus, Ele cura do coronavírus também. Jesus, Ele cura desse vírus que está aí. Por quê? Porque Ele tem poder. Então,
Deus não se limita, Deus nunca se limitou, Deus não se limitou à peste bubônica, Deus não se limitou à gripe suína, e Deus nunca se limitou a nada. Deus ele cura do câncer, Deus ele cura da diabetes, e se for preciso Deus curar alguém do coronavírus, ele cura também. Então, entenda, não é que você vá se desleixar, não, porque em nenhum momento a gente apoiou isso aqui, muito pelo contrário, a lição nos ensinou o contrário disto, né? Mas entenda, Deus ele cura, Deus ele cura. Não existe doença que cale a Deus, né? Como diz aquele louvor, não há doença, né? Enfim, não existe doença, enfermidade que se opõe ao poder de Deus, porque não dá. Eu gosto sempre de dizer que não há quem diga sim quando o Senhor diz não, e não há quem diga não quando o Senhor diz sim. Então fica aqui esta palavra, esta lição, né? Essa pequena explicação sobre esse assunto, a lição de número 10 do primeiro trimestre do ano de 2021. Então que Deus abençoe a vida dos irmãos, a paz do Senhor.